Olá, tudo bem? Aqui é o Daniel Gama e nesse vídeo nós vamos falar sobre as coordenadas cartesianas e polares no AutoCAD. Vamos lá. O sistema de coordenadas do AutoCAD é o chamado sistema UCS, que significa Sistema de Coordenadas do Usuário. Se vocês verificarem aqui no canto inferior esquerdo da nossa tela, nós temos aqui esse ícone, que é o chamado ícone UCS, que representa a indicação dos eixos X, Y e Z. O eixo Z nós não estamos visualizando porque ele está posicionado como se estivesse saindo aqui da nossa tela do computador, então nós não enxergamos. Basicamente, grande parte das ferramentas de criação e modificação de geometrias do AutoCAD, elas dependem da indicação de coordenadas para os eixos X, Y e Z, para que elas possam estar executando a operação que nós desejamos. Já para os desenhos em duas dimensões, os desenhos 2D, é necessário que nós indiquemos apenas as coordenadas para os eixos X e Y, ok? Então, no AutoCAD, basicamente ele trabalha com sistemas de coordenadas cartesianas e sistemas de coordenadas polares. Aqui na esquerda nós temos um desenho ilustrativo aqui para podermos estar explicando as coordenadas cartesianas, e aqui na direita nós temos um ilustrativo onde nós vamos explicar as coordenadas polares. Vamos começar então aqui pelas coordenadas cartesianas. Aqui nós temos aqui o eixo X e o nosso eixo Y. Esses eixos estão representando, né, apenas ilustrativamente, como se fossem aqui os eixos X e Y do nosso ícone de UCS do AutoCAD, ok? E a interseção entre esses dois eixos seria o nosso ponto 0, 0, 0 em X e 0 em Y, já que ao desenhar no AutoCAD é como se nós estivéssemos desenhando sobre um plano cartesiano, ok? Então nós temos o ponto de referência, que é o nosso ponto 0, 0, que é a interseção entre os eixos X e Y, e a partir do qual nós temos aqui os valores positivos para X e positivos para Y, e da mesma forma nós temos também, não está representado aqui, mas temos valores aqui negativo para X e valores negativos também para o eixo Y, ok? Então vamos entender agora a diferença entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares. As coordenadas cartesianas, elas se baseiam na indicação de uma coordenada para o eixo X e outra coordenada para o eixo Y, a fim de determinar um ponto específico em cima dessa área, desse plano cartesiano. Okay? Então esse primeiro ponto aqui traçado, ó, que está no ponto 0, 0, a referência, as coordenadas nesse ponto é 0 em X e 0 em Y. Okay? E já nesse segundo ponto aqui, ó, em verde também, nós temos as coordenadas 2 em X e 1 em Y, ok? Então aqui nós avançamos duas unidades aqui no eixo X e uma unidade no eixo Y. Então basicamente um plano cartesiano. No caso desse segundo ponto aqui, que está em vermelho, esqueça um pouco por enquanto esse valor que está apresentado. Se nós formos definir as coordenadas para esse ponto, nós teríamos a coordenada 4 em X e 4 em Y. Mas daqui a pouco eu vou explicar para vocês a diferença entre coordenadas absolutas e relativas, e vocês vão estar entendendo então por que ele está com esse valor diferente. Já para as coordenadas polares, é necessário que, a partir de um ponto já definido, nós indiquemos um comprimento para uma linha, certo? Indicamos o comprimento da linha e, em seguida, indicamos o ângulo dessa linha em relação aqui ao nosso eixo X, o nosso eixo horizontal. Então essa é a diferença. Quando nós tratamos de coordenadas cartesianas, nós indicamos um valor de referência para o eixo X e outro para o eixo Y, e quando tratamos de coordenadas polares, nós indicamos, a partir de um ponto já definido, ok? Indicamos um comprimento para a nossa linha e em seguida indicamos um ângulo para essa nossa linha em relação ao eixo X. Então agora vamos entender a diferença entre coordenadas absolutas e relativas. Tanto as coordenadas cartesianas quanto as coordenadas polares podem ser absolutas ou relativas. A diferença entre absolutas e relativas diz respeito ao ponto de referência dessas coordenadas, ok? Ao ponto base. Ou seja, para as coordenadas absolutas, o ponto de referência será sempre o ponto 0, 0. Sempre o ponto 0 em X e 0 em Y, ok? Aqui eu diferenciei através dos pontos indicados na cor verde, os pontos criados através de coordenadas absolutas, e os pontos na cor vermelha, os pontos criados através de coordenadas relativas. Okay? Só para a gente poder estar compreendendo um pouco melhor. Então, esse aqui indicado na cor verde, eu tomei como base a criação dele a partir das coordenadas absolutas. Então, a referência dele é o ponto 0, 0. Então, eu andei uma
2 unidades aqui no eixo X e andei 1 unidade no eixo Y, então eu tenho meu ponto 2,1. Agora esse segundo ponto, vejam aqui que ele está indicado com as coordenadas 2 em X e 3 em Y, né? Porém, se nós olharmos aqui com relação ao ponto 0, ele está na posição 4 em X e 4 em Y. Mas, como eu expliquei, a diferença entre coordenadas absolutas e relativas é que a absoluta toma sempre como referência o ponto 0, 0. Já as coordenadas relativas, que é o caso deste ponto aqui, ela toma como base um ponto já criado. Então, o ponto de referência para a criação dessas coordenadas aqui que definiram este ponto foi justamente esse ponto aqui já definido, esse ponto criado aqui nas coordenadas 2 e 1, ok? Então vejam que, a partir desse ponto, se nós andarmos aqui 2 unidades em X, 1, 2 em X, aqui nós temos ó, o número 2, 2 em X, e a partir desse mesmo ponto aqui, ó, 1, 2, 3 unidades em Y. Então, esse ponto aqui está traçado a partir de coordenadas relativas, sendo que então o ponto de referência dele é esse ponto já criado e não o ponto 0, 0. Então agora vamos para as coordenadas polares e entender também a diferença entre absolutas e relativas. Então verifiquem esse ponto aqui em verde, né, que é o ponto criado a partir de coordenadas absolutas. Vejam que ele tem aqui o valor de 10, né, só relembrando, o primeiro valor é o comprimento da linha e o segundo valor, o ângulo que a gente vai estar definindo para essa linha em relação ao eixo X. Então aqui eu tenho a primeira coordenada 10, que é o comprimento da minha linha, ok? Em relação ao ponto 0, 0. Então eu tenho o comprimento de 10 e defini depois em seguida um ângulo de 45 graus. Então foi traçado uma linha com comprimento igual a 10 e um ângulo de 45 graus. Já esse segundo ponto aqui, para traçar essa linha desse ponto até este ponto, foram usadas coordenadas relativas, ou seja, eu já não estou mais tomando como base o ponto 0, 0, e sim esse ponto aqui já criado. Então os parâmetros definidos para a criação dessa linha aqui foi o comprimento igual a 5 e o ângulo igual a 30. Então deste ponto até este ponto vai ter um comprimento de 5 unidades, milímetros, centímetros ou metros, nesse caso aqui está indicado como milímetros, e aqui nós vamos indicar o ângulo, né, em relação ao eixo X. Verifiquem que quando nós utilizamos as coordenadas relativas, nós temos aqui um arroba na frente. Então agora, depois de visto tudo isso aqui, nós vamos entender como que nós damos entrada nesses valores no AutoCAD, ok? Então a gente vai entender um pouquinho melhor qual que é a função desse arroba. Então a gente vai começar, depois de visto toda essa parte teórica aqui, a gente vai entender um pouquinho melhor agora na prática. Então agora vamos aprender como está inserindo esses valores aí para coordenadas polares, coordenadas cartesianas, e entendendo também as coordenadas absolutas e relativas, ok? Então aqui nós temos o ponto 0, 0, né? O ponto 0, 0 real agora, né? Antes era só um ilustrativo ali que eu criei para poder estar explicando para vocês. Então de fato o ponto 0, 0 do AutoCAD, ele está localizado aqui na interseção desses dois eixos, como está indicado aqui, esse texto aqui em verde. Então aqui, ó, para os demais campos, eu indiquei tudo em verde, em coordenadas absolutas, e em vermelho, em coordenadas relativas, para nós podermos estar fazendo uns exemplos práticos aqui. Então agora eu vou estar acionando a ferramenta Line, pressionar L, Enter, e vou agora definir como ponto inicial dessa minha linha o ponto 0, 0. Então para isso eu vou inserir o valor 0 para a coordenada no eixo X, pressiono vírgula, né, para concluir e passar para o campo de inserção do valor do eixo Y e pressiono novamente 0. Agora, para finalizar, eu pressiono Enter e verifiquem que o ponto inicial dessa minha linha foi definido como ponto 0, 0, né, utilizando as coordenadas cartesianas absolutas. Então verifiquem que esse ponto aqui, ó, eu já deixei ele previamente marcado, ele corresponde nas coordenadas cartesianas absolutas, ele corresponde ao ponto 100 em X e 100 em Y. Então agora eu vou entrar aqui com o valor para o eixo X com 100, coloco vírgula, e agora eu vou entrar com o valor 100 para o eixo Y, ok? Pressiono Enter. Pronto, ó, verifiquem que o ponto final da minha linha terminou exatamente ali naquelas coordenadas que eu já tinha indicado. Agora eu vou abrir um parênteses para nós falarmos de um detalhe importante. Verifiquem que conforme eu movimento o cursor do meu mouse, ele apresenta ali o comprimento da linha e o ângulo da linha. Isso significa que eu estou com a função do Dynamic Input ativada, ok? Essa função do Dynamic Input,
eu ativo e desativo ela através da tecla F12. Ó, verifiquem aqui que eu vou desativar, ok? Ele não está mais aparecendo aqui, ó, no cursor do meu mouse, o comprimento da linha e o ângulo da linha. Eu vou ativar novamente e verifiquem que agora ele está novamente mostrando, ok? Então agora eu estou com o Dynamic Input ativado. Quando eu estou com o Dynamic Input ativado, para eu poder indicar as coordenadas absolutas, ou seja, as coordenadas que sempre vão estar tomando como base esse meu ponto 00, é necessário que eu utilize a simbologia do jogo da velha ou do sustenido, para que o AutoCAD entenda que eu quero utilizar como referência o ponto 00, ok? Agora eu vou apenas dar um exemplo para vocês, tá? Então eu estou com o Dynamic Input ativado aqui, ok? Eu vou digitar agora as coordenadas 100 em x, 100 em y. Verifique aqui que ele terminou exatamente no ponto cujas coordenadas absolutas seriam 200 em x e 200 em y. Ou seja, ele utilizou coordenadas relativas, ok? Quando o Dynamic Input está ativado, o AutoCAD automaticamente utiliza como padrão as coordenadas relativas, ou seja, esse meu primeiro ponto aqui, ele entendeu como ponto base, ponto de referência, sendo como se fosse o meu ponto 00. Então eu digitei 100 em x e 100 em y, andou 100 nesse sentido e mais 100 nesse sentido, ok? E terminou exatamente nesse ponto. Só que, quando eu utilizo as coordenadas absolutas, ele vai tomar como referência sempre esse meu ponto 00. Então eu vou voltar aqui, vou desfazer essa linha, ok? Ó, desfiz a linha. E eu quero indicar como referência o valor de 200 no eixo X e 200 no eixo Y. Então para isso, como eu estou com o Dynamic Input ativado, é necessário que eu coloque aqui o símbolo de sustenido. Então inseri o símbolo, sustenido, jogo da velha. Em seguida vou digitar o valor 200, vírgula, e agora 200 em Y. E por fim pressiono Enter. Verifiquem que ele terminou exatamente no ponto desejado. Então sempre fiquem atentos a esse detalhe. Quando o Dynamic Input estiver ativado, para vocês indicarem as coordenadas absolutas, é necessário inserir essa simbologia primeiro, para que ele tome como referência o ponto 00, ok? Para que ele utilize as coordenadas absolutas. Caso vocês não insiram essa simbologia, ele automaticamente vai utilizar como parâmetro as coordenadas relativas. Então vamos finalizar aqui as nossas linhas criadas a partir das coordenadas absolutas. Então agora, apenas para ilustrar, eu vou desativar o Dynamic Input, tá? Só para vocês verificarem, ó, desativei o Dynamic Input. E agora eu vou entrar com essas coordenadas aqui, sem utilizar a simbologia do sustenido, ok? Do jogo da velha. Para vocês verificarem que quando ele está desativado, os valores que eu der entrada aqui, ele vai entender automaticamente que eu estou tratando de coordenadas absolutas e não de relativas. Certo? Então vamos lá. Então vou entrar com o valor de 200 em x, vírgula, 300 em y. Então verifique que o ponto final da nossa linha está exatamente nas coordenadas absolutas que tomaram como base o nosso ponto 00, ok? Então eu vou desativar aqui agora, só para a gente ilustrar novamente, desativei. Então agora eu vou ativar o Dynamic Input novamente e verifiquem que se eu entrar diretamente aqui, ó, com o valor 200 em x e 300 em y, ó, ele não pegou esse ponto aqui, ó. Ele buscou um ponto tomando como base as coordenadas relativas, ou seja, ele adotou esse ponto aqui, ó, como ponto 00, e então ele traçou a partir daqui 200 em x e 300 em y. Então eu vou desfazer, ok? Então quando eu tiver o Dynamic Input ativado, é necessário então nós entrarmos com o símbolo aqui do sustenido, e em seguida, então, podemos definir as coordenadas, 200 em x e 300 em y. Então, fiquem atentos, tanto para a criação de linhas, criação de objetos, quanto para a movimentação, ok? Às vezes nós queremos movimentar um objeto e, da mesma forma, as coordenadas que nós formos dar como referência, observem se o Dynamic Input está ou não ativado, para vocês saberem se é necessário ou não utilizar o sustenido, ok? Então agora, utilizando as coordenadas cartesianas relativas, eu quero que o AutoCAD entenda que eu quero utilizar esse ponto que eu já tenho definido como ponto 00, e não esse ponto 00 real aqui da minha área de desenho, ok? Então para fazer isso, é necessário que eu insira a simbologia de arroba, ok? Inserindo a simbologia de arroba, o AutoCAD já entende que eu estou definindo este ponto aqui como meu ponto 00 e não mais este ponto aqui.
ok? Então isso é importante. A partir desse ponto aqui, para eu chegar neste ponto, eu tenho que andar 100 no eixo x e 100 no eixo y, ok? Então vamos lá, insiro 100 para x, vírgula, 100 para y, e pressiono Enter. Então verifique que o ponto final dessa minha linha terminou exatamente no ponto desejado. Para eu poder terminar essa minha linha agora neste ponto aqui exatamente, novamente é necessário eu indicar para o AutoCAD que eu quero utilizar as coordenadas relativas, ou seja, para isso eu vou inserir a simbologia de arroba, vou definir agora para o meu eixo x o valor 0, ok? Porque esse ponto está perfeitamente alinhado com esse meu ponto aqui atual, então eu não vou andar nada aqui, não vou ter nenhum deslocamento aqui no eixo x, então eu defini aqui o valor 0 para x, vírgula, e agora ele tem que andar 100 unidades em y, então eu vou definir o valor de 100 para o meu eixo y, ok? Pressiono Enter e pronto, ó, está criada a minha linha, está criada a minha sequência de linhas utilizando agora as coordenadas relativas. Agora nós vamos aprender a utilizar as coordenadas polares. Lembrem-se que os parâmetros de entrada para as coordenadas polares é o comprimento e em seguida um ângulo em relação ao eixo x, ok? Então vamos lá, vamos ativar aqui a ferramenta Line, L Enter. Observem aqui que eu criei outros parâmetros, ok? São diferentes daqueles pontos para as coordenadas cartesianas que nós utilizamos. Então vamos iniciar aqui pelas coordenadas polares absolutas. Então vamos definir o ponto inicial aqui como o ponto 0, 0, né? Então eu estou aqui com o Dynamic Input ativado. Então vou inserir sustenido 0 menor que 0 e confirmo com Enter. Verifiquem que ele já buscou exatamente o ponto referente às coordenadas absolutas, que é o nosso ponto 0, 0. Então agora nós vamos buscar esse segundo ponto aqui, que eu já defini previamente, ok? Ele já tem uma distância exatamente entre o ponto 0 e esse ponto aqui, uma distância de 100 milímetros, com um ângulo de 45 graus. Então eu vou entrar com essas coordenadas. Novamente aqui, como eu estou com o Dynamic Input ativado, eu vou usar aqui o sustenido. Vou entrar com o comprimento entre esses dois pontos, 100 menor que, e coloco o ângulo de 45 graus. E confirmo com Enter. Observem que ele definiu o segundo ponto da nossa linha exatamente sobre aquele ponto já demarcado. Agora vamos para esse próximo ponto, cujas coordenadas polares absolutas é 200, o comprimento, e 45 graus. Ou seja, deste ponto aqui até o nosso ponto 0, 0, tem um comprimento igual a 200. Então vamos lá. Sustenido, 200 menor que 45 graus. Ó, verifiquem que ele terminou exatamente sobre esse ponto. Agora, para finalizar, vamos buscar esse ponto aqui, cujo comprimento em relação ao ponto 0 é exatamente 279,79. Lembre-se de utilizar o ponto ao invés da vírgula quando for dar a entrada aqui nos valores do AutoCAD, ok? Então vamos lá, vou entrar aqui com sustenido 279,79 menor que, e esse ângulo em relação ao eixo x é de 59,6, mas aqui no AutoCAD eu vou usar 59,6 e confirmo com Enter. Verifiquem que ele também buscou exatamente aquele ponto já demarcado, ok? Então agora eu vou desfazer para nós repetirmos o mesmo procedimento, utilizando agora as coordenadas polares relativas. Então a partir do ponto 0, 0, eu tenho exatamente um comprimento de 100 milímetros até aqui e um ângulo de 45 graus, que nesse caso é exatamente igual às nossas coordenadas absolutas, já que como eu estou utilizando as coordenadas relativas, o meu ponto de referência já é o ponto 0, 0. Então por isso que nesse ponto as coordenadas são iguais. Então vou inserir aqui, então, arroba, comprimento da linha, que é 100 menor que 45 graus. Então ele já identificou o primeiro ponto, está ok. Agora deste segundo ponto, em relação a este terceiro ponto,
utilizando as coordenadas relativas, ele é a mesma distância do ponto zero para esse aqui. Então, apenas vou repetir aqui, ó, arroba, comprimento de 100 menor que 45 graus. Agora eu vou buscar esse ponto aqui, e em relação a este, ele tem 100 milímetros aqui de distância, ok? E uma angulação em relação aqui ao eixo X de 90 graus. Então, eu vou entrar com as coordenadas arroba, comprimento 100 menor que 90 graus. E vejam que ele buscou exatamente aquele ponto. Ok? Deixa eu desativar a ferramenta. Agora, apenas para nós compreendermos um pouco melhor, eu vou fazer mais um exemplo aqui. Vou acionar a ferramenta Align. Vou definir um ponto qualquer aqui na minha tela, ok? Agora, para definir o comprimento dessa linha, observem que eu vou utilizar as coordenadas polares absolutas, e esse valor de comprimento que eu vou utilizar, ele não será o comprimento da linha, ok? Então é importante que isso fique claro. Nem sempre o valor do comprimento que nós formos dar entrada, ele será o comprimento da linha. Ele vai utilizar os valores de coordenadas para definir o meu segundo ponto da minha linha. Então eu vou definir como um segundo ponto para estar traçando essa minha linha, exatamente este ponto aqui. Então eu vou inserir aqui sustenido, vou entrar com o valor do comprimento, que é 100, menor que, e o ângulo de 45 graus. Observem que o valor que eu dei entrada aqui, o valor do comprimento de 100, ele não corresponderá ao comprimento da minha linha, ok? Já que essa coordenada que eu estou inserindo, ela vai definir o segundo ponto para que eu possa traçar a minha linha. Então agora eu vou confirmar com Enter. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento com o Dynamic Input desativado, ok? Então vou apagar essas linhas aqui. Acionar novamente a ferramenta Align. Vou definir aqui o ponto zero. Vou desativar o Dynamic Input. Okay? Então vejam que ele está desativado. E vou inserir aqui então o sustenido, ou o jogo da velha. Observem o que vai acontecer. Então vou inserir o comprimento 100 menor que 45. Observem que ele não conseguiu buscar esse ponto, já que quando o Dynamic Input está desativado, ele automaticamente já utilizará as coordenadas absolutas sem a necessidade de eu inserir essa simbologia aqui do sustenido. Então basta eu entrar diretamente com as coordenadas. Eu entro aqui com 100 e 45. Ó, agora sim ele buscou o ponto. Vou buscar agora a coordenada de 245, ok? Eu acho que com esses exemplos deu para deixar bem claro aí o sistema de coordenadas no AutoCAD. Então eu sei que é um assunto às vezes um pouco complexo, mas não se assustem. Reassistam o vídeo novamente se ficou alguma dúvida. Geralmente na segunda vez que nós estamos assistindo e visualizando, aí a gente acaba entendendo alguns pontos que acabam ficando não muito compreendidos, ok? Então, se tiverem dúvidas, podem deixar também nos comentários aí, que a gente vai estar visualizando aí posteriormente para poder estar ajudando vocês, ok? Então, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.